Olá, eu sou o Luiz e vou dar início à apresentação desse projeto, que abordará a análise experimental da viscosidade pelo método de Stokes. Primeiramente, temos a agenda da apresentação, com os 4 pontos que serão abordados e os responsáveis por apresentar cada um deles. Então, temos os conceitos teóricos, aplicações, construção do equipamento, resultados e discussão do experimento. O experimento que vamos abordar consiste no abandono de uma esfera em meio viscoso no interior de um tubo, e a análise do balanço de forças atuantes no momento em que essa esfera atingir a velocidade terminal é o que vai permitir a obtenção dos valores da viscosidade dinâmica e do número de Reynolds. O primeiro conceito que abordaremos é o da viscosidade, que basicamente consiste em uma medida quantitativa da resistência do fluido ao escoamento. Mais especificamente, a viscosidade determina a taxa de deformação do fluido, que é gerada pela aplicação de uma dada tensão de cisalhamento. A força que faz com que lâminas do fluido escorreguem umas sobre as outras é chamada de força de cisalhamento, e a pressão correspondente a esse movimento é a tensão de cisalhamento, definida pela força F sobre a área do fluido correspondente. A deformação por cisalhamento é o deslocamento relativo, no sentido em que a força F age em relação ao eixo Y, e essa deformação altera ao longo desse eixo Y ao observarmos um fluido. É muito importante ressaltar que a viscosidade de um fluido varia com a temperatura. No caso dos líquidos, que é o tipo de fluido que utilizaremos nesse projeto, a viscosidade decresce com o aumento da temperatura. Isso ocorre porque nos líquidos, as moléculas possuem mais energia a altas temperaturas, e nesse caso, elas vão poder se opor de forma mais intensa às forças intermoleculares de coesão. O resultado disso é que as moléculas a altas temperaturas vão estar mais energizadas e vão poder se mover de forma mais livre, o que faz com que a viscosidade tenha um valor menor. Os fluidos cuja taxa de deformação é proporcional à tensão de cisalhamento são chamados fluidos newtonianos. E a maioria dos fluidos comuns, tais como água, óleos, ar, são fluidos newtonianos. Nesse experimento, são esses que serão considerados. A lei de Newton da viscosidade diz que a tensão de cisalhamento é igual a um parâmetro de proporcionalidade vezes o gradiente de deslocamento. E é esse parâmetro de proporcionalidade que é a viscosidade dinâmica. Outro conceito que utilizaremos tem base na lei de Stokes, que diz que existe uma resistência de um fluido que tende a reduzir a velocidade de um corpo que se movimenta em seu interior. Essa resistência, também chamada de força de arrasto, é proporcional tanto à viscosidade do fluido quanto à velocidade relativa do corpo sobre o fluido. Stokes mostrou também, analiticamente, que em escoamentos com número de Reynolds muito baixos, a força de arrasto sobre uma esfera de raio R, movendo-se a uma velocidade v através de um fluido de viscosidade μ, é definida pela equação que está na tela. Como dito anteriormente, a lei de Stokes é válida apenas para escoamentos com número de Reynolds muito baixos, chamados fluxos laminares. Um fluxo laminar é definido como uma condição onde partículas do fluido se movem em caminhos suaves em formas que lembram lâminas ou linhas. Já o regime de fluxo não laminar, que também pode ser conhecido como turbulento, impõe condições de movimentos das partículas que ocorrem de forma aleatória e irregular. Isso dificulta a análise e impossibilita as relações postuladas por Stokes. A área da engenharia utiliza um parâmetro adimensional, conhecido como número de Reynolds, para distinguir esses regimes de escoamento. Esse número é dado pela razão entre forças viscosas dentro do fluido e é definido pela equação que está na tela também. A viscosidade, no viscosímetro que utilizaremos no experimento, é obtida através de medições do tempo de queda livre de uma esfera através de um fluido estacionário. Quando se abandona um corpo em um fluido viscoso, é possível observar que a velocidade aumenta não uniformemente com o tempo, e até atingir o valor limite, que ocorre quando a força resultante for nula, e a velocidade se tornará constante. Nesse momento, será possível fazer o balanço de forças, e conhecendo os valores das forças de arrasto, peso e empuxo, será possível obter os valores da viscosidade dinâmica e do número de Reynolds. Oi, eu sou o Guilherme e vou falar um pouco sobre as aplicações. A viscosidade é uma das características incríveis dos fluidos e nos permite ser utilizado de maneira lubrificante e protetora. A viscosidade, por definição, é a resistência que um fluido oferece ao escoamento e que se deve ao movimento relativo entre suas partes, atrito interno de um fluido. Uma das aplicações da viscosidade pode ser encontrada em óleos lubrificantes para motor. Na prática, a viscosidade funciona como uma faca de dois gumes. O óleo deve ser viscoso o suficiente para criar uma película protetora, entretanto não pode ser tão viscoso que ofereça muita resistência. Essa resistência pode restringir os movimentos do motor, exigindo mais força e gastando mais combustível. A multiviscosidade significa que os óleos são capazes de apresentar fluidez diferentes de acordo com a temperatura do motor. A nomenclatura utilizada nos óleos, quanto menor o primeiro número, mais fluido é o lubrificante em temperaturas baixas. Quanto maior o segundo número, mais grosso o óleo fica ao ser submetido ao calor gerado pelo motor. Bom, agora qual a aplicabilidade disso? Supondo que esse seja o seu carro, qual óleo você recomendaria a ele? Lembrando que ele está numa temperatura baixa e vamos também pensar que ele é flex. Aqui nós temos 4 tipos de óleos para motores flex. O 20W50 e o 15W40 não são ideais para partidas em temperaturas tão baixas. Então a gente já pode excluir os dois. Sobraram assim
o 10W30 e o 5W30. Ambos possuem a mesma fluidez, quando o motor está ligado. Entretanto, o 5W é ideal para partidas a frio no motor. Assim, dessa vez escolhemos o motor, o óleo 5W30. Depois de cortados com o arco de serra, é importante definir a linha central do anteparo, juntamente com os espaçamentos onde serão colocadas as abraçadeiras. Em seguida, a base será anexada ao anteparo, formando um perfil em L com o uso de uma pistola de cola quente. Aqui pode ser visto em detalhe o chanfro na base pequena e a solda de bicarbonato. A solda de bicarbonato foi a alternativa escolhida, pois a cola quente derreteria o plástico do tubo. Uma vez unidos, eles devem ser colocados na linha central do anteparo. Com o tubo preso à pequena base pela solda de bicarbonato e todo o conjunto alinhado ao centro, as 4 abraçadeiras podem então prender o tubo no anteparo. É importante notar que não se deve apertar muito, apenas o suficiente para trazer o tubo junto ao anteparo, sob risco de causar estrangulamento no tubo. Pode-se então aproveitar este momento e fixar a fita métrica no anteparo. Para a realização deste experimento, é importante garantir que a superfície sob a qual o aparelho se encontra é plana. É com o auxílio deste nível de ar que podemos afirmar que esta superfície é adequada para a realização do experimento. Deve-se, em seguida, verter no tubo o fluido que se deseja analisar a viscosidade. Para o experimento, foi utilizado o óleo de cozinha comum. Das esferas, utilizou-se uma pequena esfera de aço e uma bolinha de gude. É importante conhecer o raio e a massa dessas esferas e garantir que elas sejam maciças, homogêneas e que caibam dentro do orifício do tubo, sendo sua massa específica levemente maior do que aquela apresentada pelo fluido, para garantir que as esferas desçam pelo tubo sem maiores problemas. O experimento será realizado em triplicata para cada esfera, e o tempo de descida será obtido com o auxílio de um cronômetro. Apresentando agora os resultados e discussões que a gente obteve no nosso experimento, o primeiro ponto é levantar alguns problemas, né, que a gente identificou no nosso experimento. Então, o primeiro deles, a gente assumiu a velocidade terminal para efeito de cálculo. A gente entendeu que, dado o comprimento de 11,5 centímetros de queda, não seria possível atingir a velocidade terminal nessa curta distância. A gente está subindo aqui a velocidade terminal. Isso possivelmente vai dar alguma divergência de resultado lá no final. O segundo problema que a gente identificou é que o tubo está estrangulado, né? Conforme a gente mostrou, a gente prendeu o tubo numa chapa de madeira com algumas cintas Hellerman. E essas cintas Hellerman estrangularam levemente o tubo e isso causa um pouco de turbulhamento e, consequentemente, uma divergência de resultado. O terceiro ponto é que esse tubo pode não estar perpendicular ao solo exatamente, né? A gente fez o maior número de medições, tentou fazer da forma mais precisa possível, mas pode ser que o tubo não esteja exatamente a 90 graus do solo, né? Isso também gera uma divergência. Um próximo ponto é as dimensões das esferas são muito grandes se comparadas com o diâmetro do tubo. Em alguns experimentos que a gente viu, outras pessoas fazendo, só para efeito de comparação, um tubo de 2 polegadas teria uma esfera de aproximadamente 0,1, 0,2 polegadas de diâmetro. E no nosso caso aqui, a esfera ela é basicamente do tamanho do tubo. Isso, como consequência, gera um turbulhamento bem grande também. Um próximo ponto que a gente identificou como problema também é que a esfera não foi imersa no fluido e solta, né? Então o ideal seria imergir a esfera completamente dentro do tubo com uma pinça ou alguma coisa similar e depois soltar a esfera com ela 100% imersa, né? O que a gente fez, a gente abandonou a esfera um pouco antes dela entrar em contato com o fluido. E aqui a gente tem basicamente 3 problemas, né? O primeiro deles, existe um primeiro impacto da esfera com o fluido, isso gera um certo turbulhamento. O segundo problema é, a partir do momento que a esfera começa a ficar 100% submersa no fluido, isso também gera um vórtice com um consequente turbulhamento. E um terceiro ponto aqui, que talvez seja um problema um pouco menor, mas ele tem que ser levado em consideração, é que, vamos supor que o fluido começa daqui para baixo e a esfera está sendo jogada dessa altura. Existe esse H, que por mais que seja muito pequeno, ele existe, e isso gera uma energia potencial gravitacional
e que com certeza vai gerar uma divergência no resultado lá no final. Bom, apresentando um pouco das melhorias que a gente implementou, aqui tomando por base o que a gente obteve de comentário na nossa primeira entrega. Então, o primeiro ponto é o comprimento do intervalo de descida, então a gente fixou aqui em 0,15 centímetros. Os tempos da bolinha de aço, então esse era um outro ponto, porque a gente mediu 3 tempos para cada bolinha, né? Então são 3 para a bolinha de gude e 3 para a bolinha de aço. O terceiro tempo da bolinha de aço, ele estava um pouco divergente dos outros dois, né? Então a gente tinha 0,15, 0,13 e 0,21. Esse 0,21 destoava um pouco, né? Então a gente fez 3 novas medições e tiramos uma média, essa média de 0,16 segundos, e essa média virou o terceiro tempo, né? Então a gente tem agora 0,15, 0,13 e 0,16, que são tempos mais próximos. Agora, o próximo ponto, todas as variáveis no sistema internacional, e aqui é um pouco mais fácil para a gente apresentar nossos resultados e também um pouco mais fácil para a metodologia de cálculo. Um próximo ponto, a massa das bolinhas. Então, no primeiro relatório que a gente apresentou, a massa das bolinhas estava um pouco divergente do que seria a realidade de fato. Então, a gente revalidou esses valores, a gente trouxe pesando as bolinhas e também fazendo um cálculo por meio de volume e densidade, usando a densidade do vidro e do metal, do aço. E um próximo ponto é a velocidade corrigida pelo fator de Landenburg. Um ponto adicional aqui, com relação aos tempos, a gente teve uma certa dificuldade para medir os tempos, porque a bolinha caía muito rápido, né? Então a metodologia que a gente utilizou foi filmar a bolinha caindo ao lado de um cronômetro já disparado, né? Então a gente disparava o cronômetro, posteriormente jogava a bolinha e filmava isso. Nessa filmagem a gente colocava em câmera lenta e via o momento que a bolinha tocava o fluido, qual era o tempo que estava marcando. E o momento que a bolinha chegava até o final do tubo, qual era o tempo que estava marcando. E a gente pegava esse ΔT para conseguir daí o tempo. Bom, aqui apresentando de fato os resultados que a gente obteve agora. Então, começando da primeira tabela do lado esquerdo superior, a gente tem o comprimento do intervalo de descida, medido 11,5 centímetros. Na tabela abaixo, a gente tem os tempos de queda. Então, para a esfera de aço e para a bolinha de gude, a gente tem esses 3 tempos. Na tabela esquerda inferior, a gente trouxe aqui as massas revalidadas. A gente tem a massa de aço, que é basicamente 10 gramas, e de vidro 10,47 gramas. Mesmo o aço sendo bem mais denso que o vidro, a bolinha de gude ela é bem maior do que a bolinha de aço, né? Ela tem mais massa. A massa específica do fluido utilizado, então a gente trouxe aqui 930 kg por metro cúbico. O empuxo exercido pelo óleo nas esferas, então a gente trouxe os valores em newtons aqui, de 0,1 e 0,4 basicamente para de vidro. Velocidade de descensão e velocidade terminal corrigida, né? Então, para de aço a gente tem de descensão 0,8 basicamente, e de vidro 0,17. E a terminal corrigida pelo fator de Landenburg, 0,14 para de aço e 0,05 metros por segundo para de vidro. A gente trouxe aqui, do lado direito, essa tabela de resultado. Então, para a esfera de aço e para a bolinha de gude, a gente tem viscosidade dinâmica e cinemática. Viscosidade dinâmica, então, das bolinhas de aço e gude são 0,91 vezes 10 a menos 3 newton segundo metro quadrado e 1,98 basicamente vezes 10 a menos 3 newton segundo metro quadrado respectivamente. E a viscosidade cinemática, então a gente tem esses valores de 0,105 vezes 10 a menos 6 metro segundo quadrado segundo para a bolinha de aço e 0,79 vezes 10 a menos 6 metro quadrado segundo para a bolinha de gude. Esses valores são próximos da viscosidade cinemática do óleo de fato, então a gente pesquisou esse valor, ele é de 0,63 vezes 10 a menos 6 metro quadrado segundo, e então a gente obteve um resultado próximo, né, dado todas as variáveis e divergências que a gente poderia ter no nosso experimento, conforme você tem no primeiro slide. Esses resultados que a gente encontrou, eles chegam bem perto da viscosidade cinemática do óleo, né, pelo menos na ordem de grandeza. A gente calculou também o número de Reynolds, usando as variáveis da esfera de aço e da bolinha de gude. Então a gente achou um valor bem maior para a esfera de aço, de 3.574. Aqui a gente já tem um escoamento que não é mais laminar, a gente já tem alguma coisa mais turbulenta, o que faz sentido até, porque a esfera de aço ela cai muito mais rápido, ela é muito menor e possivelmente ela gera mais turbulência. E o número de Reynolds para a bolinha de gude, de 662, ele já é um escoamento luminar,
dado a diferença de velocidade de queda que eu citei.